E hoje é o nosso primeiro vídeo. Estudos recentes têm demonstrado que o órgão mais utilizado no parto é o cérebro. A gente fica se perguntando, como assim? O cérebro? Sim, a nossa mente. Quando nós conhecemos alguma coisa, nós conseguimos fazer melhor esta coisa. Muitas mulheres partem para a gestação e para o parto, principalmente, sem saber nada a respeito do assunto. Elas não entendem o que está acontecendo no corpo delas e elas não entendem o que vai acontecer no corpo quando ela for parir o bebê. Então, o medo, a desinformação ou informações erradas fazem com que elas vão para esse processo totalmente despreparadas. Uma mulher despreparada no parto, ela causa muitos problemas para ela mesma e também para a equipe que está acompanhando. Ela perde o controle da respiração, ela perde o controle do seu próprio corpo, ela não coopera, não colabora, ela não percebe que ela precisa abrir as passagens para o bebê passar, ela procura se posicionar se fechando, deitada, acomodada, procurando que alguém faça alguma coisa por ela, e aí a equipe precisa fazer realmente alguma coisa. Esse parto, se ele for um parto normal, pode se tornar um parto extremamente violento, cheio de intervenções, por exemplo, fórceps, vapo-extrator, empurrar a barriga, né, manobra de Christeler, subir em cima da barriga da mulher, empurrar violentamente. Essa mulher ela pode vir a desistir de colaborar e de respirar, causando assim problemas seríssimos, graves realmente para o bebê. Quando a mulher respira errado, ela pode estar prejudicando a oxigenação do seu filho. Então, quando a gente acessa essas informações de que o controle da mente, o controle da respiração, compreender o que está acontecendo na sua bacia, na sua pelvis, por onde o bebê vai passar, a dilatação do colo do útero, as fases do trabalho de parto, a mulher ela se entrega muito mais facilmente para esse parto, para esse trabalho de parto. E aí as evidências científicas, as estatísticas mostram que essas mulheres terão partos menos dolorosos ou com uma sensação de dor reduzida, e partos menos longos, partos mais curtos. Por isso que as estatísticas mostram que a presença de uma doula ou de um acompanhante preparado no parto reduz em 30% a sensação de dor dessas mulheres e em 20% a duração do trabalho de parto. Então, quando a gente percebe que a mulher está preparada, que ela consegue fazer a respiração adequada no trabalho de parto, no parto, inclusive durante a gestação, nós vemos uma progressão de saúde, de controle da sua própria mente, do seu corpo, uma satisfação maior, né? Tanto no processo, no final da gestação, quanto no processo de parto, né? Então, assim, preparar a nossa mente com essas informações, preparar o nosso cérebro faz com que a gente não corra o risco de sofrer, por exemplo, uma distócia emocional no parto. O que vem a ser uma distócia emocional? O trabalho de parto a progressão dele é lenta ou realmente fica parada por horas. O que significa a progressão do parto? A dilatação do colo do útero e as contrações, né? As contrações é quando a barriga da mulher fica dura para empurrar o bebê para fora do corpo. Então eu estou usando linguagem bem simples para que você entenda que a dilatação só vai acontecer quando houver esse endurecimento da barriga, quando houver essas contrações, e elas precisam ser contrações eficientes, contrações fortes. Então uma mulher ela é capaz de começar a ter o trabalho de parto, começar a sentir essas primeiras dores e ela ficar com tanto medo disso que essas contrações elas param. Essas contrações elas são causadas especialmente pelo hormônio do amor, a ocitocina. Mas se os níveis de medo dessa mulher são tão altos, ela vai ter também uma presença de adrenalina muito grande no corpo dela. E a adrenalina, ela inibe a ocitocina. Então, muitas vezes a mulher ela estava com contrações frequentes, mas ela vai para o hospital muito cedo. E aí, ali naquele ambiente, ela começa a sentir medo, né, do aparato médico,
a iluminação do local, tudo isso faz muita diferença e ela começa a ter um parto muito longo ou realmente uma parada de progressão. Aí eles vêm e começam a dizer, você não está dilatando. No Brasil, especialmente, eles não aguardam muito quando há uma parada de progressão no trabalho de parto. Geralmente essa mulher vai ser encaminhada para uma cesariana. Agora, aqui no Japão, o que eu tenho visto é que os médicos aguardam. E essa semana passada eu recebi inclusive uma ligação de uma mulher, terceiro filho, estava no seu terceiro parto e estava no hospital com bolsa já rompida, 6 centímetros de dilatação, e ela me ligou, né? A gente conversou um pouquinho e eu falei para ela, sabe o que eu acho que é o seu problema? É a sua mente. Você tá com medo? Você tá sentindo alguma coisa? Você tá com medo de alguma coisa que você viveu nos outros partos? E ela falou, caramba, a médica acabou de me falar isso e eu não sabia que isso podia acontecer. Uma leve distócia emocional. Então nós conversamos um pouco, eu pedi para ela apagar as luzes, colocar uma música relaxante e o esposo dela veio buscar aqui em casa algumas gotinhas de aromaterapia que eu preparei, um óleo de massagem especial que a gente chama de sinergia de parto, e quando ela utilizou essa aromaterapia, tomou o chá e fez a sinergia de parto, 2 horas depois o trabalho de parto evoluiu rapidamente, né? A progressão esperada pelos médicos é de 1 centímetro de dilatação para cada hora de trabalho de parto, por isso que a gente tem aí uma média de 10 horas de trabalho de parto, são 10 centímetros de dilatação, e ela estava parada no 6. Ela foi de 6 para 9 em menos de 2 horas, isto é, totalmente fora do esperado, né? Progrediu rapidamente e o seu bebezinho nasceu satisfatoriamente minutos depois disso. Então, tudo faz parte da informação, da gente relaxar, da gente descansar, da gente saber que é importante, por exemplo, apagar as luzes, colocar o nosso cérebro para descansar, porque o trabalho de parto, como eu disse para vocês, ele é todo orquestrado pelo nosso cérebro. E a mulher precisa sair desse córtex frontal aqui, né, o neocórtex frontal, onde a gente toma decisões mais racionais, e vir aqui, ó, pro primitivo, o cérebro primitivo. Sabe aquela partezinha do cérebro que só é acionada quando a gente tá assim sob efeito de uma bebida, de algum anestésico, algum sedativo? É nesse lugar que a mulher vai quando ela está realmente entregue ao trabalho de parto. Porque o corpo produz endorfinas e ela consegue ficar mais sedada, mais tranquila, com menos controle da situação, e isso faz com que o trabalho de parto progrida muito mais fácil. Então essas são algumas informações muito rápidas que eu posso dar aqui para vocês. Tem muito mais coisa a respeito desse assunto, mas se você quiser, você pode procurar, pesquisar mais a respeito disso. Tudo isso é comprovado cientificamente e a gente tem visto uma progressão de parto muito mais tranquila quando a mulher sabe disso. Quando a mulher sabe que ela precisa relaxar, quando ela sabe o que fazer, né? E quando, por exemplo, tem um acompanhante de parto que também sabe disso, né? Então eu, como doula, geralmente chego no ambiente, já estudo o ambiente e vejo o que eu vou mudar na iluminação, no som do ambiente, colocar uma musiquinha, tirar a atenção dela daqueles aparatos, né? Do monitor que fica ali medindo as contrações, o coração do neném, o cardiotoco. A gente ajuda com que ela se sinta confortável e ajuda a tirar desse controle do córtex frontal e levar ali para o córtex primitivo, para o cérebro primitivo, para que ela consiga se entregar para esse trabalho de parto. Então, essa é a nossa primeira dica de hoje. Conversamos um pouquinho sobre distócia emocional. Como tratar a distócia emocional? O que fazer se você sofrer uma distócia emocional? Como evitar a distócia emocional? Pensem a respeito desse assunto. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. A gente pode conversar um pouco mais depois. Obrigada!